Você que nos acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, desejamos um excelente dia e desejamos também que as reflexões no livro de Tiago tragam encorajamento para olharmos para dentro de nós, avaliarmos a qualidade da vida cristã que abraçamos e nos ajude nas decisões que diariamente precisamos fazer. A reflexão de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A discussão de Tiago agora é a respeito da origem do pecado na esfera da vida humana. Como sempre, o autor é prático e não se perde em discussões sobre a origem do pecado. Preocupa-se em mostrar como este surge na vida humana e conduz os homens à prática do mal. No início, Tiago nos traz uma lembrança que é bem-aventurado os que suportam a provação, como diz o versículo 12. E é dirigida, sim, aos que suportam a provação, aqueles que sofrem calma e heroicamente. E a esses é dito e visto como admirável, porque suportam, tendo de Deus a aprovação. Há um detalhe nesse texto de Tiago que é bastante interessante. Em português, nós utilizamos duas palavras diferentes, provação e tentação, mas no original grego, o termo é o mesmo, embora as situações mostrem que há uma grande diferença. Pastor Rousseau Shedd, ele diz isso no seu comentário: provação e tentação representam a mesma palavra no grego. O sentido duplo vem da pressão externa, da prova, como já vimos no versículo 12, e do desejo interno, que é a tentação, no versículo 13. No versículo 12, está em vista a provação externa. E no versículo 13, refere-se à tentação para o pecado. A palavra utilizada por Tiago significa basicamente aperto. São situações da vida que nos apertam, que trazem dificuldades, angústia, medo e confusão. Nós queremos fazer dois destaques aqui. O primeiro: não se deixe enganar, porque todo bem vem de Deus e nenhum mal vem de Deus. Ele é o bom Pai das luzes do céu, que nos gerou novas e verdadeiras criaturas, filhos e filhas dele, e ele tem cuidado de nós. Isso aqui é o que nós queremos destacar, porque o texto traz uma discussão que nós não podemos nos deixar enganar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, vem do Senhor. E ele diz aqui que nós não podemos dizer que nós estamos sendo tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, de onde vem a tentação? A resposta está no versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O pecado vem de dentro de nós, da nossa velha natureza decaída e pecaminosa. Jesus disse: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19.
O termo cobiça, no versículo 14, também pode ser traduzido por desejo e referir-se a desejos em geral, bons ou maus. O termo em si é moralmente neutro, com raras exceções, porém é usado no Novo Testamento para descrever desejos maus, como sem dúvida é o caso aqui. O texto ainda vai dizer que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, e quando esse mau desejo é concebido, dá à luz o pecado, versículo 15, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Há uma descrição sobre esse versículo do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que ele é muito interessante, eu gostaria de citar aqui. Quando ele diz: há porém um fato que não podemos deixar de considerar. A tentação é real. Como então ela surge? O indivíduo aguarda uma oportunidade para errar, busca e força ocasiões para pecar e depois diz: o diabo me tentou e eu caí. Tiago diz: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é um desses termos que lemos, repetimos e desconhecemos. Significa desejo intenso, ardente. Não é algo momentâneo. Surge depois de acalentado, de ser alimentado. Esse desejo, sendo muito forte, tolerado e estimulado, impele-nos para o pecado. Somos atraídos. O termo engodado é de pescaria. Seu sentido é facilmente identificado por pescadores. É a isca que o pescador utiliza para encobrir o anzol e atrair o peixe. É bonita, atraente, mas por baixo dela está a morte. É assim o pecado. Ele nunca se apresenta feio e destruidor, mas sempre agradável. Mas o fim dele é a morte. Somos então engodados e levados para a morte. É isso que Tiago está tentando nos esclarecer e também nos acordar, uma vez que o homem tenta, de todas as formas, transferir para outro ou outros a sua própria fraqueza, o seu próprio pecado, a sua própria fragilidade. E que hoje nós somos orientados de que o mal não vem de Deus, vem de nós mesmos. E que nós precisamos abrir mão dele, buscando a Deus, ele que é a nossa torre segura, ele que é a nossa força, a nossa fortaleza, e que nele nós podemos triunfar qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a peleja. Como diz aqui, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. Esse, então, é o desfecho final da palavra de hoje. O mal está dentro de nós, mas nós temos em Deus uma torre forte, onde nós podemos correr e nos abrigar nele, e com a ajuda dele podermos tomar as boas decisões que diariamente precisamos fazer, inclusive rejeitar o mal, acolher o bem, rejeitar o pecado, acolher a santidade, rejeitar a dúvida e acolher a certeza de que o Deus poderoso, Emanuel, Deus conosco, vai conosco também nos ajudar a triunfar toda e qualquer dificuldade. Que Deus nos ajude e essa certeza perdure até o dia final. Que Deus nos ajude. Amém. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo na peleja e também na vitória. Amém.